Bom, então, na aula passada, a gente estava falando um pouco sobre como definir formalmente o que é resolver um problema de maneira eficiente, né? Então, a gente discutiu que eu tentei convencer vocês que para os problemas que a gente sabe resolver do que a gente considera eficiente, ou seja, a gente bota uma instância para rodar e resolve num tempo razoável, em geral, o tempo polinomial é o que a gente gosta, né? Os problemas que a gente não sabe resolver em tempo polinomial, as soluções que a gente obtém, em geral, demoram muito. E aí, bom, como a gente está querendo ser bem formal, bem preciso, quando a gente fala de polinomial, a gente tem que dizer polinomial em quê? Né? Qual é a variável do nosso polinômio? Então, a gente quer tempo polinomial no tamanho da entrada, tá? E aí eu dei um exemplo no final da aula passada para ilustrar algumas sutilezas quando a gente discute problemas envolvendo quando a gente discute o que é a complexidade de tempo em função do tamanho da entrada, tá? Então, a gente discutiu alguma coisa sobre você ter, por exemplo, um vetor. Então, eu vou dar um exemplo um pouquinho diferente, tá? Então, imagina que a gente tem um vetor de n posições e o maior elemento desse vetor, vamos supor que ele precisa de b bits para ser representado, tá? A gente viu que tem uma relação entre o número de bits e a ordem de grandeza que está sendo representada, né? Grosso modo, a gente pode dizer que com b bits representa números até 2 elevado a b. Então, se a gente tem essa entrada, o tamanho total da entrada vai ser n vezes b, porque é um vetor de n posições, cada uma das posições com n bits, e aí mais alguma coisa do tipo log de n, porque a gente também precisa representar o n como um inteiro, então a gente precisa de uma certa quantidade de bits para representar o próprio n, tá? Em geral, a gente não se preocupa muito com essa parte logarítmica, porque isso daqui é maior, né? Então, se é um polinômio nisso, vai ser um polinômio nisso tudo também, ainda que a gente aumente um epsilonzinho lá no grau. Tá? Então, vamos ver um exemplo bem simples, tá? Então, imagina que a gente tem um algoritmo de ordenação qualquer, tá? Vamos pegar um algoritmo de ordenação mais simples que a gente preferir, tá? Pode ser bolha, inserção, alguma coisa desse tipo. A gente sabe que esses algoritmos, em geral, levam um tempo de O de n ao quadrado, onde n é o número de elementos. Tá? Mas agora, se a gente quisesse ser super preciso, né, a gente não quer só colocar complexidade em função do número de elementos, porque o comprimento de um elemento não é mais uma constante para a gente. Agora a gente está pensando que o comprimento de cada elemento é b. Tá? Cada elemento tem b bits. Então, o que a gente tem que pensar? Bom, vamos pensar no nosso algoritmo favorito. O que ele vai fazer? Ele vai comparar dois elementos. Aí, baseado nessa comparação, ele vai fazer uma decisão. E essa decisão, em geral, vai envolver alguma troca de elementos de posição. Mas a comparação de dois inteiros de b bits vai levar tempo O de b. A troca de dois elementos também vai levar tempo de O de b. A gente pode pensar que b, eu estou lidando com números de 1000 bits ou 1 milhão de bits. Então, o b importa a princípio, tá? Quando a gente está pensando de maneira mais geral possível, a gente tem que se preocupar com isso. Quando a gente está pensando num computador específico, a gente vai assumir que o inteiro cabe dentro de uma posição de memória de um certo tamanho, e a gente sabe que manipular isso, a gente pode assumir que leva tempo constante. Mas como a gente está pensando agora de uma maneira mais formal e mais abstrata, a gente tem que pensar no cenário mais geral possível. Então, na prática, o que acontece é, os passos do algoritmo continuam o mesmo, a gente vai fazer mais ou menos n ao quadrado passos, mas as operações que a gente vai fazer agora, elas não necessariamente vão levar tempo constante. Mas num algoritmo de ordenação, que é o nosso exemplo corrente aqui, a gente pode pensar o seguinte: bom, as operações que eu faço são comparações, que eu estou sempre comparando números de até b bit, e copiar o valor de uma posição para outra, ou para uma variável temporária e coisas desse tipo, que eu estou sempre manipulando b bit, tá? Então, na prática, se a gente fosse querer ser super preciso, a gente teria que dizer alguma coisa desse tipo, ó, um algoritmo de ordenação que ordena elementos de b bit leva tempo, ou um algoritmo não, vamos falar um algoritmo específico, o insertion sort, para ordenar um vetor com n elementos, cada um com b bits, leva tempo O de n ao quadrado vezes b. Tá? Em geral, quando a gente está falando de algoritmos, a gente
omite isso daqui, tá? Porque, em geral, o número de bits vai ser uma constante, tá? E aí a pergunta é, quando eu olho para isso daqui, que é o tamanho da minha entrada, esse valor que está me dando a complexidade é limitado por um polinômio na entrada? E a resposta é sim, tá? Se eu chamar isso aqui de nzão, isso daqui é n ao quadrado vezes b é menor do que nzão ao quadrado, por exemplo. Eu só quero saber se é polinomial ou não, tá? Eu não quero saber exatamente qual é o, o expoente correto, tá? Por quê? Porque nzão ao quadrado vai ser alguma coisa do tipo, não vou nem fazer a conta direito, mas vai ser pelo menos n ao quadrado vezes b ao quadrado mais uns termos de menor ordem aqui, tá? Então, mesmo a gente se preocupando com essa representação do número de bits, esses algoritmos que a gente viu, quase todos ainda vão continuar sendo polinomiais, mesmo no sentido mais preciso, no sentido mais cri-cri, digamos assim, da definição, tá? Pensando no computador mais geral possível e coisas desse tipo. Um outro exemplo é quando a gente pensa problemas em grafos, tá? Problemas em grafos, a gente tem os vértices, a gente tem as arestas, e a gente sabe que a gente tem que representar isso de algum jeito. A gente poderia ter rótulos arbitrários, mas por conveniência a gente normalmente assume que os vértices estão numerados, de 1 até n, né? Mas a rigor, bom, para representar o nome do vértice, né, quando eu tenho uma aresta que vai de I para J, a rigor, para representar, eu preciso de um certo número de bits para representar esse I e um certo número de bits para representar esse J, tá? Então, quando a gente fala de problemas em grafos, em geral a gente escreve a complexidade em função de n mais m, mas a rigor a gente precisaria ter ainda alguma coisa multiplicando aqui, que é um número de bits que eu preciso para representar, tá? Mas, de novo, qualquer algoritmo que leve tempo O de n mais m, tipicamente ele, ao invés de levar tempo n mais m, vai ser n mais m vezes b. Então, o algoritmo continua sendo polinomial no tamanho da entrada, tá? Mas nem sempre esse é o caso, tá? E agora eu vou falar do exemplo onde a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então, o exemplo que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, e eu cheguei a mencionar isso, eu acho, rapidamente, é o problema da mochila. Tá? O problema da mochila, a gente tem um vetor VI, um vetor V de pesos, vou colocar assim, um vetor P, vetor V de valores, um vetor V de pesos, um N e um C, tá? Então, bom, a gente pode assumir, vamos assumir coisas do tipo, tantos elementos de V, quanto de P, quanto de C, tem B bits, tá? Então, isso daqui tem tamanho total n vezes b, isso aqui tem tamanho n vezes b, isso daqui tem tamanho log de n, porque para representar o n eu preciso de log de n bits, e isso aqui eu vou dizer que eu tenho, preciso de b bits também para representar, tá? Então, quando a gente olha para o tamanho da entrada, se eu jogar fora esse log n e esse b que são dominados pelos outros caras, o tamanho da entrada, a menos de constantes, né, ele vai ser n vezes b. Esse aqui vai ser o nosso tamanho da entrada. Tá? Esse é o número de bits que eu preciso para representar a entrada. Só que a complexidade que a gente tem, que a gente sabe resolver o problema da mochila, é o quê? É alguma coisa do tipo, vou usar O aqui, porque depende de uma coisinha ou outra, mas vai ser alguma coisa do tipo n vezes c, tá? E aí a minha pergunta é, será que eu consigo fazer alguma coisa do tipo, n vezes c é menor ou igual que n vezes b, que é o tamanho da entrada, elevado a alguma constante d aqui? Então, existe d tal que isso é verdade? Ou seja, a minha pergunta na prática é, o algoritmo de programação dinâmica, que a gente viu para o problema da mochila, ele é, de fato, um algoritmo polinomial no tamanho da entrada? Porque se existir esse D, a resposta é sim. O que vocês acham?
E se você considerar o D como sendo o tamanho da capacidade? Aí não seria exatamente constante. O D, isso, aí não seria É. constante. Então, para a gente dizer que o algoritmo é polinomial no tamanho da entrada, ele tem que ser, né, se a gente chamar de, vou chamar o n vezes b de nzão, tá? Então, se n é o tamanho da entrada, isso vale para qualquer problema, tá? Por isso que eu escrevi nzão. Então, para dizer que ele é polinomial, eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que existe um algoritmo, quer dizer, para dizer que um algoritmo é polinomial, né, no tamanho da entrada, eu estou dizendo que o tempo desse algoritmo é limitado por alguma coisa do tipo n elevado a d para algum d, sei lá. Vamos botar natural, vai. Pode não ser o limite mais apertado, mas tudo bem. A gente arredonda para cima. Tá? Então, a gente vai dizer que o algoritmo ele tem tamanho polinomial na entrada se a complexidade dele for limitada por um polinômio de grau constante, né? Um polinômio, quando a gente fala polinômio, o grau é constante, o grau não depende da variável, senão não seria um polinômio, seria uma coisa exponencial, provavelmente. E a minha pergunta é, será que eu consigo, nesse caso, dizer que esse algoritmo que levava basicamente n vezes c passos, ele está limitado por n vezes b, elevado a alguma constante? Então, bom, se eu fizer qualquer d maior ou igual a 1, a parte do n está ok, né? Porque o n do lado direito vai ser maior do que o n do lado esquerdo. O problema é quando a gente compara o b com o c aqui, né? A gente sempre pode fazer o c ser muito, 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 muito grande, tá? Imagina que você escolheu um d favorito, tá? Imagina que existe algum d, tá? Então, vamos supor que existe algum d0. Então, ali, por que eu estou chamando de D0? Porque ali era uma variável, eu estou perguntando se existe um D. Então, imagina que existe algum D0. Vou usar o próprio D mesmo, vai. Então, vamos supor que, suponha que existe, né? Então, eu estou dizendo que N vezes C é menor ou igual que N elevado a D vezes B elevado a D. Tá? Bom, só que se eu dividir tudo por N aqui, eu estou dizendo o seguinte, ó, o C é menor do que N elevado a D menos 1 vezes B elevado a D. Tá? Só que olha o que isso está me dizendo. Isso está me dizendo o seguinte, como é que o B e o C se comparam? Eu sei que o B é basicamente logaritmo, é o log de C, é no máximo log de C, né? Ou melhor, pelo menos log de C. Mas quando eu dobro esse cara daqui, esse cara do lado de cá aumenta só em uma unidade, né? Quando eu dobro a capacidade da minha mochila, eu só preciso de um bit a mais para representar aquele número, né? Então, se existisse esse D, o que a gente está dizendo? Bom, isso daqui não pode limitar o C, tá? Porque isso aqui é logaritmo elevado a uma constante que a gente sabe que cresce muito mais devagar que expoente, que exponencial. É só eu fazer o C crescer muito que isso daqui vai crescer devagar. Então, para existir esse D, o D teria que, na verdade, também estar limitado polinomialmente por n, tá? Então, o que a gente está dizendo aqui? Vamos pegar alguns exemplos aqui para essa explicação mais abstrata não ficar muito clara. Vamos supor que vamos olhar para alguns valores de n aqui e de c, tá? E aí eu vou colocar aqui o b, e aí a gente vai comparar o n vezes c com o n vezes b, tá? E o que eu quero argumentar é que esse cara daqui, n vezes b, mesmo que eu eleve ele a algum expoente, ele nunca vai limitar esse cara daqui totalmente. Sempre vai ter alguma escolha de valores que esse cara daqui vai ser maior do que o da direita, tá? Então, vamos pegar os números pequenininhos. Imagina que eu tenho, sei lá, só 10 elementos na minha mochila e a maior capacidade deles, eu vou colocar as capacidades sempre como potência de 2, tá? Então, só para o B ficar sempre um número inteiro.
Então, imagina que a capacidade da minha mochila seja da ordem de 1000, tá? 2 é a décima. Então, eu só preciso de 10 bits para representar esse cara. Então isso daqui vai dar 10 vezes 2 elevado a 10, tá? Então eu vou aproximar isso aqui para 10 à quarta, mas esse cara daqui é só 10 ao quadrado, tá? Aí você pode falar assim, mas n vezes c é só o quadrado de n vezes b. É o quadrado de n vezes b porque eu escolhi esse valor de c. Mas se o meu c fosse maior? Imagina que aqui o n fosse 10 e aqui eu tivesse 2 elevado a 20. Tá? Agora eu só preciso de 20 bits. Mas o que acontece com o meu tempo? Bom, 2 a 20 é mais ou menos 10 a sexta. Então, agora eu já estou levando 10 a sétima. E aqui, ao invés de 10 ao quadrado, eu tenho só 2 vezes 10 ao quadrado. Então, repara o que está acontecendo. Na hora que eu vou crescendo esse C aqui, o tamanho da minha entrada está crescendo linearmente, enquanto o meu tempo aqui está crescendo exponencialmente. Tá? Isso no número de bits, eu estou crescendo o número de bits aqui linearmente, 10, 20, eu posso olhar aqui o que acontece com 30, tá? Aqui, 2 a 30 é mais ou menos 10 a nona, vezes 10 do n dá 10 a décima, e aqui eu estou 3 vezes 10 ao cubo. Então, ao aumentar o tamanho da entrada linearmente, ou seja, eu estou botando só mais 10 bits para representar a capacidade da mochila e os elementos do vetor também, né, os pesos e os valores. O meu tempo está crescendo exponencialmente. Então, cada vez que eu aumento de 10, eu estou multiplicando por 10 ao cubo no tempo, mas o tamanho da entrada está crescendo só linearmente. Tá? Então, para quem não Devia gosta ser 10 ao quadrado, hein? Oi? Não devia ser 3 Aqui vezes 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado, obrigado. Então, a gente tem um argumento mais analítico aqui em cima, mas a gente tem um exemplo numérico aqui ilustrando o que está acontecendo. Então, o que a gente pode afirmar aqui? O que a gente pode afirmar é o seguinte, o algoritmo que a gente viu que usa programação dinâmica, ele tem um tempo polinomial em duas variáveis. Quais variáveis? O número de elementos e o tamanho da mochila. Mas ele não é um algoritmo polinomial no tamanho da entrada. Tá? Esse tipo de algoritmo a gente chama de pseudopolinomial. Tá? Por quê? Que ele é o que significa dizer que é pseudopolinomial? Ele é polinomial, mas não no tamanho da entrada. Tá? Ele é polinomial em outra coisa. Então, ele pode parecer para você que ele é um algoritmo polinomial nesse sentido mais formal que a gente está dizendo agora, mas a gente não vai dizer que esse é um algoritmo eficiente para o nosso problema, porque o tempo dele tem uma dependência exponencial com o tamanho da entrada. Tá? Uma parte da complexidade, né, essa parte do C que está multiplicando aqui na complexidade do algoritmo, ela tem uma implicação exponencial. Perdão. A contribuição da capacidade da mochila para o tempo do algoritmo é exponencial no tamanho da entrada. Tudo bem? Então é importante a gente ficar atento para isso daqui, mas de todos os algoritmos que a gente viu que pareciam polinomiais, todos eles realmente são polinomiais, tá? Se a gente for bem cuidadoso e preciso, a gente vai ter que fazer a análise parecida com o que a gente fez aqui, de olhar o número de bits que eu preciso representar, seja um vetor, seja um grafo, mas todos eles dá para a gente ver, não, realmente é um polinômio no tamanho da entrada. De todos os algoritmos que a gente viu nesse curso, o único que foge dessa regra é o problema da mochila, tá? E, de fato, não se conhece um algoritmo polinomial no tamanho da entrada para o problema da mochila. Tá? E mais para frente eu vou argumentar para vocês que provavelmente não existe assumindo certas coisas. Tá bem? Bom. Então agora a gente tem as definições e as observações importantes que a gente precisa para seguir em frente. Alguma dúvida até aqui? Vinícius, não sei bem se é uma dúvida, mas é uma pergunta no seguinte sentido. Aqueles algoritmos de fluxo,
né, tipo de fluxo em grafo, Uhum. tem alguns que mostram que a complexidade ela depende do fluxo máximo, né? Tem uma constante lá que é o fluxo máximo. Eles também teriam esse problema próximo da mochila que você mencionou? Sim, sim, o mesmo problema, né? Tipicamente, os algoritmos onde a gente pode se enganar são os algoritmos que a complexidade depende não do número de elementos de um vetor, não do número de vértices de um grafo, mas que a complexidade depende de algum valor que aparece na entrada, né? Então, para os algoritmos de fluxo, para aqueles que dependem do valor da entrada, ou seja, da capacidade da aresta ou do tamanho do fluxo, esses algoritmos tipicamente não vão ser polinomiais no tamanho da entrada, né? Por isso que é importante a existência daqueles outros algoritmos cuja complexidade depende só do tamanho do grafo, né? Só do número de vértices e do número de arestas. Aqueles algoritmos, eles são realmente polinomiais no tamanho da entrada. É verdade. Esse é um outro exemplo que a gente vê nesse curso. Não, perfeito. Né? E lá não tem a questão de, digamos, ser ineficiente, porque eu tenho outras alternativas, né, que são polinomiais, né? E não dependem desse valor da entrada. Isso. Um dos algoritmos, a versão mais simples, né, quando a gente só acha um caminho aumentante sem muito critério, a complexidade vai depender do fluxo, pode depender do fluxo, mas outros não, outros baseados, eu vou achar sempre caminho aumentante com busca em largura. Isso já é suficiente para você ter uma complexidade que dependa só do tamanho do grafo e não das capacidades das arestas. Valeu, entendi. Ô, professor, aproveitando aí que o Mário falou isso, eu fiquei pensando naqueles algoritmos que a gente viu em grafo, em que era O de quantidade de vértices vezes quantidade de arestas. Então, O de V vezes E, né? Esses algoritmos também se encaixariam nessa situação? Então, vamos supor que eu tenho um grafo com N vértices e M arestas. Então, essa é uma boa pergunta, né? Será que isso aqui é um polinômio no tamanho da entrada? E aí, bom, depende de como você está representando a entrada, se a entrada é uma lista de arestas ou se a entrada é uma matriz de adjacência. Quer dizer, não depende, não vai depender. A gente vai ver que não vai depender. Mas a análise dependeria, tá? Mas o que a gente pode observar aqui? A gente sabe que M, qual o maior número de arestas que a gente pode ter num grafo? Bom, primeira coisa, né? Qual é o tamanho da entrada? O tamanho da entrada vai ser pelo menos θ de N mais M. Tá? Eu preciso dizer para você quais são os vértices e quais são as arestas. Tá? De repente, os vértices a gente deixa até implícito, mas as arestas não tem muito jeito. Eu tenho que dizer, tem uma aresta de I para J, desse outro I para esse outro J e assim por diante. Eu tenho que te dar essa lista. Então, a entrada ela vai depender do número de arestas. E, bom, isso, a gente sabe que N mais M N vezes M é menor ou igual que, por exemplo, N mais M, que é o tamanho da entrada, ao quadrado. Né? Porque aqui vai aparecer um termo N vezes M. Tá? Então, um algoritmo desse tipo é sim um polinômio no tamanho da entrada. Tá? Se a gente fosse fazer a análise mais precisa ainda, a gente teria que pensar quantos bits eu estou usando para representar cada aresta, quantos bits eu estou usando para representar os vértices, e fazer essa conta, mas, de novo, basicamente o que vai aparecer são constantes multiplicativas aqui, não constantes, mas uma variável correspondente ao número de bits multiplicando aqui na complexidade. Mas se é um polinômio nisso daqui, vai ser um polinômio. Se era um polinômio nisso sem o B, a versão com o número de bits multiplicando vai ser também um polinômio com o B multiplicando. Tá bem? Entendi. Obrigado, Vinícius. Vinícius. Diga. Eu acho que eu fiquei um pouco perdido lá quando você estava demonstrando o problema da mochila não é polinomial, você foi escolher um Nzão elevado a algum D. Cuidado com... A gente tem que ter cuidado agora, muito cuidado no uso das palavras, tá? Eu não mostrei que o problema da mochila não é polinomial. O que eu falei foi que o algoritmo que a gente viu não é polinomial no tamanho da entrada. Ah, tá.
Eu não falei nada sobre o problema. O problema pode admitir e admite infinitos algoritmos. Eu só falei, aquele algoritmo que a gente viu não é polinomial no tamanho da entrada. Mas, diga lá, não sei acho que não era essa a sua dúvida. Tipo, a complexidade do algoritmo, ela vai variar, então, em N, que é a quantidade de itens, e C, que é o tamanho, que é a capacidade da mochila. Isso. E aí você estava querendo encontrar um Nzão elevado a algum D constante que limitasse superiormente, né, essa complexidade. Isso. Por que você pegou Nzinho vezes B ali em específico? Eu acho que é isso que eu não entendi. Porque foi a análise que a gente viu do tamanho da entrada, né? Então, qual que é o tamanho da entrada? A minha entrada, eu sei que eu tenho esses dois vetores de valores e de pesos. Eu tenho um inteiro N e tenho um inteiro C. Então, para representar esses caras, eu preciso dessa quantidade de espaço. Né? Eu tenho N elementos no vetor, cada vetor precisa de B bits. Então, dá N vezes B. Mesma coisa para o segundo vetor. Para representar o N, é log de N, mas o log é uma função que cresce mais devagar, então não preciso me preocupar com ela. E para representar o C, eu preciso de B bit. Bom, B também cresce mais devagar que N vezes B, então também não preciso me preocupar. Então, eu coloquei só em função de N vezes B. Tá certo? Tá, entendi. E lá no algoritmo de ordenação, você fez isso também? No algoritmo de ordenação, o Nzão era esse daqui, né? Ele era N vezes B mais log de N. De novo, eu posso ignorar o log de N. Então, N vezes B. Só que a complexidade vai aparecer de novo B aqui. Não aparece a ordem de grandeza do valor não impede, não atrapalha o meu algoritmo de ordenação. Tá? Então, se eu estiver ordenando os números 10, 20 e 30, é a mesma coisa que eu ordenar os números 1 bilhão, 2 bilhões e 3 bilhões. Eu vou demorar só para copiar, o tempo que eu levo para copiar essas variáveis é proporcional ao número de bits desses valores. Mas eu nunca vou dar 1 bilhão de passos só porque o número que está no vetor é 1 bilhão. Ao contrário da mochila. Se a mochila tem capacidade 10, eu vou ter que dar 10 passos. Se a mochila tiver capacidade 1 bilhão, eu vou ter que dar 1 bilhão de passos. Mesmo que o número de bits para representar 1 bilhão seja muito pequeno. Eu posso generalizar e falar que assim, igual, por exemplo, a complexidade desse algoritmo que você está falando para vender mochila, o N e o C, eles são independentes, né? A princípio. O N e o C são independentes. Eu posso então, ter um elemento só na minha mochila. O meu N pode ser igual a 1 e eu posso ter uma mochila com capacidade de 1 trilhão. Ou o contrário, eu posso ter todos os elementos com capacidade, a mochila com capacidade pequena e 1 trilhão de elementos. Eu posso generalizar então e falar que se eu tenho um algoritmo no qual a complexidade dele é um N vezes um M, tal que ele não depende de M, aí eu faço essa mesma análise que você fez aí e falar que esse algoritmo não é polinomial? Então, depende de como esses caras aparecem na entrada. Então, você está dizendo que eu tenho um algoritmo A que leva tempo, que é, sei lá, θ de uma função de N vezes N. Tá? Então, agora a gente tem que olhar o seguinte. Como é que eu escrevo o tamanho se eu tenho um I, uma instância de A, o tamanho do I, como é que ele se relaciona com o N e com o M? Deve ser alguma função aqui também, sei lá. Então, depende de como essas coisas se relacionam. Tá? Se o F, se aquele F lá, então vamos supor que aqui seja igual uma função, tá? Então, se aquele F lá for sempre limitado por esse G elevado a alguma constante D, maravilha. Mas pode ser que não, né? No nosso caso ali, a gente sabe que aqui aparecer alguma coisa do tipo
n vezes m, mas no tempo, né, no caso da mochila, se a gente pensar no m como sendo c, o tamanho era n vezes m, mas o tempo era n vezes 2 elevado a m. Mentira, ao contrário. A entrada é n vezes m, e aqui era n vezes 2 elevado a m. E aí, M seria a quantidade de bits, né? M seria a quantidade de bits, isso. Então, aqui você nunca vai conseguir encontrar um D que garanta que seja sempre menor. Ah, entendi. Então, não existe um limite superior polinomial para a complexidade do algoritmo em função do tamanho da entrada. Beleza, acho que entendi. Obrigado. Tá? E isso aqui é fundamental, entender isso, para a gente poder dizer... Para a gente poder dizer não, né? Para a gente não dizer erroneamente, sem querer, que dá para resolver o problema da mochila em tempo polinomial. Tá? Nesse nível de formalismo que a gente está discutindo aqui, essa afirmação é falsa. Tá? Sim. Ô Vinícius, só um ponto que para mim ainda não ficou claro, e aproveitando o mesmo algoritmo aí de ordenação que o Ramon citou, quando a gente viu aquele algoritmo de multiplicação, né, acho que você passou em conquista, né, se eu considerar o número de bits, né, ele não seria polinomial, né? Então, aquele algoritmo, a gente tinha números de n bits, 2 números de n bits, e a gente viu que dava para multiplicar 2 números de n bits, o algoritmo ingênuo era n ao quadrado, e a gente viu um que era θ de n ao quadrado, e a gente viu um que era O de n elevado a log de 3 na base 2, não é isso? Isso. Desculpa, então, nesse caso, no número de bits, esses algoritmos são polinomiais. Ok. Bom, aí no algoritmo de ordenação, você está considerando também que se o número é maior do que a palavra, né, tanto a comparação quanto a cópia são polinomiais no número de bits. Estou correto nessa interpretação? Isso. Aqui eu não estou nem assumindo o conceito de palavra, tá? Eu estou pensando que, de alguma forma, eu tenho que implementar o conceito de palavra. Tá? Entendi. Eu não tenho um tamanho fixo para o valor das minhas variáveis. Pensa que é como se cada posição de memória tivesse um bit só. Então, se eu quero fazer multiplicação de número de 200 bits, então eu tenho que saber que esses próximos 200 bits correspondem a esse inteiro, os 200 bits seguintes correspondem a outro inteiro e assim por diante. Entendi. E o fato de eu poder, digamos, sob uma certa forma arbitrária, aumentar o tamanho dessa palavra, claro que tem razões tecnológicas, né, que impedem, mas isso não interessa porque eu poderia também aumentar o meu número arbitrariamente, né? Sim. Não, beleza, entendi. Eu vou dar um último exemplo aqui que eu acho interessante também, que é o seguinte. Imagina que eu te dou um inteiro n e eu quero saber se ele é primo ou não, tá? Uma coisa que eu posso fazer, então o nome do meu algoritmo vai chamar primo, aí eu recebo n, eu posso fazer uma coisa do tipo, eu vou fazer assim, para ir de 2 até n menos 1, vamos ser um pouquinho mais ingênuo, se i divide n, aí eu retorno não, e se eu não encontrar nenhum valor que divida, eu retorno sim. Tá? Então, vocês concordam que esse algoritmo é um algoritmo para o problema de decisão chamado primo, tá? O nome do problema é o nome do meu algoritmo. Então, a entrada é o inteiro n, a pergunta é, n é primo? Vocês concordam que esse algoritmo resolve esse problema? Sim ou não? Sim. Então, esse algoritmo aqui vai ter tempo, basicamente, θ de n. Professor, mas a gente é esperto, a gente sabe que eu posso testar só até, sei lá, raiz de n aqui, né? Porque a gente sabe que todo número composto, se ele tem algum fator primo,
um dos dois fatores primos tem que ser menores ou iguais que raiz de n, porque se ele fosse a multiplicação de dois números, k vezes l, e os dois fossem, né, e o k fosse maior do que raiz de n, e o L fosse maior do que raiz de n, então n é igual a isso daqui. Se a gente combinasse isso daqui, a gente teria um absurdo, porque a gente teria que k vezes L seria maior do que raiz de n ao quadrado, que é igual a n. E isso aqui é impossível, né? Porque a gente sabe que tem que ser igual. Então, tudo bem. Usando esse fato, a gente sabe que a gente pode trocar aquele n que estava aqui, vou colocar em vermelho para ficar bem claro qual foi a troca, por raiz de n. Ah, beleza. Então, agora eu tenho um algoritmo que é θ de raiz de n. Tá bom, mas e a minha pergunta é a seguinte. Esse algoritmo é polinomial no tamanho da entrada? No valor da entrada, né? No tamanho, não. No valor da entrada ele é polinomial, né? A gente consegue fazer melhor do que linear, até no valor dado na entrada, mas não no tamanho da entrada. Qual que é o tamanho da entrada? Quantos bits eu preciso para representar esse b? Eu preciso de b, que é basicamente log na base 2, não vou escrever a base 2 de n. Tá? Então, esse algoritmo daqui, na verdade, ele é 2 elevado ao tamanho da entrada. Tá? Esse daqui é um pouquinho menor, tá? Esse daqui é... Então, raiz de 2 elevado a b é a mesma coisa que 2 elevado a b sobre 2, mas ainda é exponencial no tamanho da entrada, tá? Ou, se vocês preferirem, raiz de 2 elevado a b. Também é a mesma coisa. Tá? Ainda é exponencial no tamanho da entrada. O tamanho da entrada está aparecendo aqui no expoente. Então, isso não é um polinômio. Ô, professor, Diga. nesse caso aí que o senhor colocou, n, no caso tem b bits, né? Vai ser θ log de n seria o tamanho da entrada. Só não entendi por que ele não é polinomial. Isso é que eu... Porque o tempo que ele está levando é esse daqui. E essa função não é um polinômio no tamanho da entrada. A entrada é b, o tamanho da entrada. Isso aqui é uma função que é exponencial em b. Ah, certo. Tá? Então, esse é um outro exemplo de algoritmo que vocês podem pensar assim, esse algoritmo é polinomial. Ele é polinomial no valor que você dá para ele, não no tamanho da entrada. Tá? Então, para você poder afirmar que o problema primo, né? Então, deixa eu escrever formalmente o problema aqui. Então, a entrada é sei lá, um natural, e a pergunta é: n é primo? Então, esses algoritmos aqui, né, as duas versões que a gente viu, nenhuma delas resolve esse problema em tempo polinomial, no tamanho da entrada. Tá? E, de fato, demorou pra caramba até alguém conseguir achar um algoritmo que resolvia esse problema em tempo polinomial. Tá? Hoje a gente sabe que existe, mas tem nem 20 anos que a gente sabe. Tá? E é um problema basicamente fundamental aí da matemática e da criptografia. Para a criptografia é muito importante, né? Ô Vinícius, uma observação, não sei se isso dá para generalizar, mas parece que os algoritmos que dependem do valor da entrada, né, quando eu calculo isso, a complexidade no tamanho da entrada, eles têm essa, digamos, são diferença, né? os algoritmos onde você pode se enganar, digamos assim. Isso, Se você estiver, por exemplo, trabalhando com strings ou com vetores inteiros, mas os valores não sejam muito importantes, só a relação entre eles, se um é maior do que o outro, se você é menor, né? Por exemplo, o algoritmo que a gente viu para encontrar maior subsequência crescente. Quando os valores em si não importam, só qual que é maior que qual que é menor do que qual, em geral, não tem como você se enganar. É difícil você errar isso. Agora, quando a ordem de grandeza que está lá, o número importa para você nas decisões que o seu algoritmo toma, aí você tem que tomar cuidado.
tá? Que é o caso da mochila, né? A gente está indexando o vetor pela capacidade da mochila, a gente está olhando o tamanho o peso do objeto para subtrair índices na matriz. Então, quando acontece isso, você tem que ficar atento, porque é sinal de que você pode ter um algoritmo cuja complexidade depende não do tamanho da entrada, mas depende do valor que está aparecendo na entrada. Tá? Mas é uma boa heurística, digamos assim, para você saber pelo menos quando você precisa ficar atento. Exato, perfeito. Não dá para generalizar, né, mas pode ficar esperto quanto a isso, né? É. Beleza. Bom, agora a gente tem todos os ingredientes para definir a classe P de problemas. Então, vocês já devem ter ouvido falar de P e de NP, então a gente pode definir a classe P de problemas. O que é a classe P de problemas? Então, a gente vai dizer que um problema... O que é um problema? Então, um problema é isso daqui, tá? Um nome, uma descrição de qual é a entrada e qual é a pergunta que ele quer responder. Então, a gente vai dizer que um problema pertence a P se ele admite um algoritmo polinomial no tamanho da entrada. Ou seja, existe um algoritmo polinomial no tamanho da entrada que recebe uma entrada desse problema e dá sempre a resposta certa. Tá? Mas, de novo, a gente combinou que a gente só ia falar de problemas de decisão. Tá? Então, a classe P de problemas é conjunto de problemas de decisão. Então, esse é um aspecto importante. Então, a pergunta tem que ser uma pergunta cuja resposta seja sim ou não, para os quais existe algoritmo de tempo polinomial. E aí eu vou parar de falar na entrada agora, porque a partir de agora, sempre que eu falar polinomial, é polinomial no tamanho da entrada. Eu vou escrever em parênteses aqui pela última vez, tá? Algoritmo de tempo polinomial. Então, só para a gente lembrar, é no tamanho da entrada, mas eu não vou ficar mais repetindo isso. Que o resolva. Vou escrever assim. Ou seja, o que é resolver? Recebe a entrada e dá a saída correta. Tá? Então, essa é a classe P. Tá? Tem uma outra definição que a gente não vai discutir aqui, porque entra em teoria da computação e em coisas que a gente precisaria definir mais formalmente, que a gente não vai ter tempo, como máquina de Turing, mas uma definição equivalente é o conjunto de problemas que podem ser resolvidos por uma máquina de Turing determinística, tá? Esse determinístico tem uma importância no nome dos problemas em particular, em tempo polinomial, tá? Então é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, só que ao invés de ser um algoritmo no nosso computador que a gente usa todo dia, é numa máquina de Turing, que é um modelo abstrato de computação, tá? Mas tudo que uma máquina de Turing determinística faz em tempo polinomial, o nosso computador faz em tempo polinomial e vice-versa. Então, a gente vai ficar com essa definição aqui que é mais palpável para a gente. Legal. Então, a gente agora pode dizer o que é. Não, esse problema está em P. Ótimo. A gente pode falar isso com toda segurança quando a gente tiver um algoritmo que a gente sabe que resolve o problema, mas, a rigor, a gente às vezes abusa de linguagem, tá? Às vezes a gente fala umas coisas assim que não são totalmente precisas. Mas, a rigor, para dizer que está em P, tem que ser um problema de decisão, tá? Mas, professor, e a versão de otimização? Sei lá, o problema da maior subsequência crescente. A versão de decisão está em P. O que é a versão de decisão? Existe uma subsequência de tamanho pelo menos K, por exemplo. Tá? Essa versão a gente consegue mostrar que está em P. Mas é a versão de otimização. A gente consegue resolver em tempo polinomial, mas a rigor a gente não pode dizer que ela está em P, porque P é uma classe de problemas de decisão. Tá? Legal. Tem uma outra classe que vocês também já ouviram falar, que é a classe NP de problemas. Tá?
Para falar dessa classe, a gente vai dar uma pausa aqui, não vou escrever a definição dela agora, a gente vai discutir uma outra coisa que é o seguinte. Às vezes, a gente tem situações onde resolver não é óbvio para a gente como resolve um problema. Mas verificar uma solução é fácil. Tá? Então, isso é muito comum com demonstrações matemáticas. Né? Imagina que eu anuncio um teorema aqui, e aí escrevo alguma coisa aqui, e aí falo para vocês, prova aí. Prova que isso é verdade. Né? Ou te dou o algoritmo e falo, prova que o algoritmo está certo. Provar, escrever a prova, em geral, pode ser difícil. Mas imagina que eu faço uma coisa, eu pensei assim, não vou pegar tão pesado com os meus alunos e vou fazer um negócio diferente. Ao invés de eu falar do teorema e pedir para vocês provarem, eu faço o seguinte, eu dou o teorema, eu dou a prova para ele, aí acabou a minha demonstração aqui, e aí eu pergunto para vocês o seguinte, essa prova está correta? Tá? Então, repara, na primeira pergunta que eu fiz para vocês, eu dei o teorema e falei, se vira para provar. Na segunda, eu só estou pedindo para vocês conferirem se a minha prova está correta. Qual que parece mais fácil? Conferir. Sim, conferir. Conferir parece mais fácil, né? Vamos dar um outro exemplo. Imagina que a gente pega esse exemplo aqui do problema do primo. Tá? E aí eu pergunto para você, te dou um número grandão. Aí pergunto para você, esse número é primo? Aí você vai falar assim, sei lá, né? Vou ter que escrever um algoritmo para resolver, vai demorar. Então, um algoritmo, talvez seja difícil fazer um algoritmo eficiente que verifica se ele é primo. Mas agora, imagina que eu mudo a minha pergunta. Eu não quero mais que você me responda se ele é primo. Eu estou falando para você, ele é primo, tá? E ele é... Na verdade, eu vou mudar a minha pergunta, desculpa. Porque senão tudo vai para o brejo. Então eu vou mudar o nome de primo para composto. Opa. E a minha pergunta é, N é composto? E aí, bom, a gente pode rodar o mesmo algoritmo lá em cima e só trocar o sim pelo não, né? Se eu achar um fator, eu respondo sim. Se eu não achar um... Isso, se eu achar um fator, eu respondo sim. Se eu não achar nenhum fator, eu retorno não. E agora eu quero que você confira. Então, eu digo o seguinte, ó, N é composto, tá? E ele é K vezes L. E aí agora eu quero que você confira para mim se eu estou te enganando ou não, se N realmente é composto. O que você faz? Pega o K e o L, vê se nenhum dos dois é 1 ou o próprio número, né? Mas depois o que você tem que fazer? Você multiplica os dois e confere a resposta. Multiplicar dois números e comparar com N é muito mais fácil de parece, né, pelo menos, muito mais fácil de decidir se o N é composto ou não. Faz sentido? Sim. Então a gente tem duas tarefas, digamos assim, diferentes, que são, uma eu quero resolver o problema, uma eu quero encontrar a resposta certa, e a outra é, alguma magia me deu uma resposta, tá? Eu tenho um oráculo lá que eu faço a pergunta e ele me dá a resposta, e mais do que isso, ele me dá um comprovante da resposta. Ele me dá um certificado da resposta. E aí agora eu quero só conferir se aquele certificado realmente ajuda a me convencer. Tá? Parece, né? Assim, para mim, parece que conferir é mais fácil, né? Porque eu tenho mais informação para trabalhar e aí, em geral, parece mais fácil. Vamos pegar um outro exemplo, tá? Vamos pegar um outro problema que a gente viu aqui no curso. Árvore geradora mínima, tá? Então, como é que seria a versão de decisão da árvore geradora mínima? Então, a entrada
um grafo com pesos. E a pergunta é: existe árvore geradora de G? Então eu tenho que fazer uma pergunta de sim ou não. Então eu vou botar um K na entrada aqui também, e aí eu quero saber, existe uma árvore geradora de G com peso menor ou igual a K? Tá? Então essa é a versão de decisão do problema de árvore geradora mínima. Bom, eu fiz o curso de PAA, assisti lá o módulo 2 direitinho, estudei, sei resolver, sei encontrar uma árvore geradora mínima. Tá? Você me dá o gráfico, eu acho a árvore geradora mínima, comparo com o valor de K e te respondo sim ou não. Mas, então essa é a versão de resolver o problema. Agora vamos pensar na versão de conferir. Qual é a informação que alguém poderia me dar para me convencer de que a resposta é sim, existe uma árvore geradora com peso no máximo K? Qual é o certificado? Tá? A gente vai usar muito essa palavra a partir de agora. Qual é o certificado que essa pessoa poderia me dar para me convencer que a resposta é sim, existe uma árvore geradora com peso no máximo K? Ela tem que te dar essa árvore. Conjunto de vértices que forma a árvore. Ele poderia me dar a árvore. Conjunto de vértices não, porque o conjunto de vértices é sempre o mesmo. Conjunto de arestas, né? Desculpa, isso. Então, o certificado poderia ser o conjunto de arestas, um conjunto de arestas, né? E aí eu tenho que fazer duas coisas. Bom, eu vejo se esse conjunto de arestas realmente é uma árvore, tá? Isso é fácil. Você faz ali um DFS, é moleza. E depois você só soma os pesos das arestas e vê se ela é de fato no máximo K, tá? Então, a gente vai... Uma dúvida nesse caso. Eu não teria que verificar se as arestas que foram passadas realmente existem no gráfico? Teria. Basicamente, o que você tá recebendo uma informação, você tem que validar que aquela informação está correta, tá? Então, você tem que verificar se é um conjunto de arestas. Bom, tem que ver se aquele conjunto de arestas é válido, ou sei lá, de repente alguém te deu uma lista de índices no vetor de arestas lá da entrada, né? A primeira, a quinta, a oitava e a sétima. Então, você tem que ver se todos os índices são válidos e tipicamente você tem que verificar se aquilo ali realmente é uma resposta. Então, você tem que ser, do ponto de vista mais formal, você tem que ser realmente crítico, tem que ver realmente se aquela informação toda faz sentido, né? Então, se de fato é um conjunto de arestas, se aquele conjunto de arestas realmente pertence ao grafo, se é uma árvore e se o peso delas é no máximo K. Bom, então a gente vai falar agora sobre isso. A gente vai falar sobre os problemas para os quais a gente consegue verificar esses certificados, tá? E aí, de novo, a gente quer sempre ter um polinomial agora, tá? Então aqui, quanto tempo a gente levava para verificar? Imagina que alguém me deu um inteiro n, está me falando que ele é composto, está me dando o K e o L, eu quero conferir se ele realmente é composto. Eu consigo verificar isso em tempo polinomial? Sim. Sim, né? Basta eu multiplicar K vezes L. Bom, e se K vezes L tem no máximo o número de bits de n, a gente sabe que isso vai ser no máximo, sei lá, quadrático no número de bits. A gente sabe até fazer melhor, porque a gente viu um algoritmo melhor do que quadrático no número de bits para multiplicar dois números. E esse daqui? Imagina que eu estou perguntando se a árvore geradora tem peso no máximo K, alguém me dá um certificado e eu quero conferir se aquele certificado é válido. Eu consigo fazer essa conferência em tempo polinomial? Sim. Aqui é fácil, né? É só fazer lá a busca e somar os pesos. O que você faz com esse certificado não importa muito, tá? Você pode, inclusive, não olhar para o certificado. No caso da árvore geradora mínima, se alguém falou, a resposta é sim,
toma esse certificado aqui? A pessoa está querendo te convencer que ela sabe fazer o negócio. Ela não vai mentir para você. Mas se você já sabe resolver a árvore geradora mínima de outro jeito, você pode também resolver, ignorar o que ela te deu de certificado. E, bom, a gente sabe resolver a árvore geradora mínima em tempo polinomial, então eu posso verificar um certificado vazio até, se eu quiser. Tá? Mas o importante é que eu consiga conferir. Se alguém me respondeu sim, eu tenho que ser capaz de conferir que aquela resposta está correta em tempo polinomial. E aquela pessoa vai me dar alguma informação para me ajudar a conferir. E ela quer que eu acredite nela. Então, ela vai me dar informação que me ajuda mesmo. Tá? Ela não vai mentir para mim. Tá? Ô Vinícius, nesse último exemplo que você deu, se eu ignoro o certificado resolve o problema, efetivamente eu não garanto que ao resolver o problema eu gerei o mesmo certificado da pessoa, né? Isso é um problema? Não, você pode, inclusive, resolver o problema sem gerar um certificado. Ah, sem problemas. Bom, então vamos definir a classe NP de problemas. Então, primeiro, vamos falar do nome para a gente nunca mais na nossa vida, a gente tem que disseminar conhecimento pelo mundo. Então, a missão de vocês, a partir de hoje, é falar para as pessoas, ó, NP não é não polinomial. Tá? Não tem nada a ver com isso. O que é esse nome aqui? O P é de polinomial, de fato, assim como antes aqui, tá? É a classe P de problemas que a gente resolve em tempo polinomial, tá? Só que lembra que eu falei de uma tal de máquina de Turing? A classe P é a classe dos problemas que a gente resolve numa máquina de Turing determinística, em tempo polinomial. A classe NP de problemas é a classe dos problemas que a gente resolve numa máquina de Turing não determinística. Tá? Então, esse N aqui vem de não determinismo. Ah, professor, mas eu não sei o que é não determinismo. Tudo bem, não tem problema. É só um nome, tá? Isso aqui poderia chamar laranja, ao invés de NP, tá? Ou batatinha, qualquer nome que a gente quisesse usar aqui. Não importa o nome, tá? Importa o que a gente entende dessa classe de problemas. E importa que a gente não faça afirmações falsas sobre essa classe de problemas que eu vejo muita gente falando, essa classe é a classe dos problemas não polinomiais. Não, isso a gente não sabe disso. Tá? Então, eu já falei do que é o nome da classe, tá? Por que chama NP. E agora vamos ver o que é a definição dessa classe. Tá? Então, eu vou copiar lá de cima para a gente frisar bem as diferenças. Então, de novo, a gente está falando de problemas de decisão. Vou pular uma linha aqui, vai. Então, vamos ler junto. Isso é o conjunto de problemas de decisão para os quais existe um algoritmo polinomial no tamanho da entrada que o resolva. Tá? A classe NP de problemas vai ser o conjunto de problemas de decisão, continuamos falando de problemas de decisão, para os quais existe um algoritmo de tempo polinomial, continua tendo algum algoritmo polinomial. Mas agora eu não quero algoritmo polinomial que o resolva. Tá? Agora eu quero algoritmo polinomial que valide um certificado para a resposta sim. Tá? O que é um certificado? É qualquer informação que você queira usar, tá? E o que a gente quer é, se a resposta do problema é sim, existe alguma informação que eu, em tempo polinomial, olhando para a entrada do problema e olhando para essa informação adicional que um oráculo me deu, eu consigo conferir, eu consigo realmente me convencer de que a resposta é sim. Tá? Se isso é possível, então o problema pertence a NP. Então, pelo nosso argumento aqui,
tanto o problema chamado composto quanto o problema chamado árvore geradora mínima pertencem a NP. Tá? Então, segue dessa definição que composto pertence a NP. Tá? E também que árvore geradora mínima pertence a NP. Tá? Outro exemplo, par. Entrada. Um número natural. Pergunta. N é par? Ele pertence a NP? Sim, Sim. Por quê? porque você consegue verificar em tempo polinomial se a resposta é válida. Eu consigo conferir se a resposta é válida. Então, o que a gente tem que fazer? Imagina que eu tenho um número natural, eu dei para o oráculo, ele me devolveu a resposta sim, e pode ter me devolvido uma informação a mais. Eu tenho que ser capaz de conferir se aquela resposta está correta. Né? E eu consigo, nesse caso, né? Se ele me disse, esse número é par, sim. Então eu vou conferir. Como é que eu confiro? Eu vou olhar para o último dígito dele, pronto. Olhando para o último dígito, eu sei se ele é par ou não. Certo? Então, par também pertence a NP. Então, uma segunda observação, primeira observação, NP significa não determinístico, o N é de não determinístico e P polinomial. Então, primeiro mito desmistificado. O segundo mito desmistificado é que as pessoas falam assim, esse problema é NP. O que isso significa? O par também é NP. Tá? Não consigo pensar um problema muito mais fácil do que par e decidir se o número é par, está em NP também. Tá? Então, tem gente que às vezes usa NP com significado errado. Usa NP querendo dizer uma outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, estar em NP não significa que o problema é fácil, nem que o problema é difícil. Significa que existe um algoritmo de tempo polinomial que consegue validar um certificado para a resposta sim. Tá? Só isso que significa. Essa é a definição de NP. Tudo bem? As classes de problemas não são excludentes, então. Ele pode ser P e NP, ele pode estar nos dois. Exatamente. É exatamente isso que a gente vai discutir agora. Então, como é que a gente compara P e NP? Qual é a relação entre essas duas classes? Então, vocês já estão percebendo que, bom, estar em um não quer dizer que não está no outro. Pode ser que um problema faça parte dos dois. Me dê um exemplo de um problema que faça parte dos dois. O par, por exemplo, que você acabou de falar. O par, por exemplo, eu consigo olhar para o último bit do número, ver se é 0 ou 1 e responder se ele é par ou não. Eu consigo resolver em tempo polinomial. Tá? Então, o par pertence a P interseção NP. Será que a gente consegue algum que esteja em P que não esteja em NP? Aquele números inteiros e números naturais, daria certo? A partir de agora, sempre que a gente vai falando de um problema, eu tenho que saber o nome do problema, a entrada e qual é a pergunta. Então, qual que é? Eu não sei qual que é esse problema de números inteiros e números naturais. Por exemplo, nos inteiros a gente tem positivos e negativos, nos naturais não, só positivos. Tá, mas qual que é a entrada do seu problema e qual que é a pergunta dele? Professor, tem que pensar aqui. Então, a gente tem que, sempre que a gente for falar de um problema agora, a gente tem que definir muito bem precisamente qual que é a entrada e qual que é a pergunta. Aí sim a gente pode começar a discutir se ele está em P, se ele está em NP. E reparem uma coisa importante também, que a gente sabe convencer alguém de que alguma coisa pertence a um desses conjuntos, né? Como? Toma aqui esse algoritmo. Se eu te mostro o algoritmo, seja para resolver o problema, ou seja só para conferir um certificado,
eu te convenço que faz parte de um conjunto ou faz parte do outro conjunto. Mas é difícil, a princípio, dizer que não faz parte de um conjunto, né? Mostrar que não existe um algoritmo polinomial para um problema, eu não sei fazer isso. Tá? Então, a gente só sabe dizer que coisas pertencem a conjuntos até agora. Então, vamos lá. Será que a gente consegue... Será que pode ser uma coisa assim, né? O P está aqui, o NP está aqui. A gente sabe que o par está aqui, está na interseção. Será que pode existir um cara aqui? Acho que não. Por que não? Porque se você tem um algoritmo que resolve o problema, o de validar seria só um que chama o que resolve. Exatamente. Então, esse problema aqui não pode existir. Porque se eu sei resolver, vamos voltar na definição de P. Definição de P está me dizendo, eu sei resolver o problema. Tá? Mas se eu sei resolver o problema, eu consigo verificar se a resposta é realmente sim, quando alguém me disser que a resposta é sim. Como? Pega o problema, o algoritmo que resolve, pega a resposta dele e confere se realmente é sim. Eu posso até ignorar o certificado, eu posso não olhar para o certificado. Eu sozinho, só com o meu algoritmo que eu já conhecia, já consigo conferir se a resposta, consigo validar a resposta sim. Tá? Então, a conclusão disso é que isso aqui não pode acontecer. Ou seja, não tem ninguém que está em P e não está em NP. Logo, a gente sabe que P é um subconjunto de NP. Tá? Então, a gente tem dois cenários possíveis. A gente tem esse daqui, em que P é igual a NP, e tem esse daqui, em que a gente tem o NP, e aí o P está do ladinho aqui, mas tem coisas aqui. Qual universo que a gente vive? O da esquerda ou da direita? Não sabemos. Não sabemos. Essa é a resposta. A gente não sabe. A gente não sabe se existe esse probleminha aqui. Esse problema que eu consigo conferir uma resposta em tempo polinomial, mas não consigo resolver. Tá? E tem vários problemas que são candidatos, tá? Que a gente vai discutir. Tem vários problemas que a gente sabe que está em NP, mas que ninguém conseguiu encontrar um algoritmo de tempo polinomial para eles. Tá bom? Então vamos seguir em frente. A gente sabe que a gente está em um desses dois universos. Tá? Então vamos pegar um exemplo de um problema que a gente sabe que está em NP, mas não sabe se está em P. Mochila. Tá? Então, versão de decisão da mochila é: te dou os elementos da mochila, né? Pesos e valores, te dou a capacidade, te dou o inteiro K, e pergunto, eu consigo lucrar? Existe um subconjunto de objetos que respeite a capacidade da mochila, que me dê um lucro de pelo menos K? É um problema de decisão. Mochila pertence a NP. Por quê? Imagina que alguém quer me convencer de que a resposta é sim. Basta a pessoa me dizer o quê? Quais objetos ela incluiu na solução? Quais objetos que ela incluiu na solução. E aí eu confiro duas coisas. Bom, imagina que ela me dá um conjunto S de objetos. Basta eu conferir se os pesos realmente respeitam a capacidade da mochila e se os valores realmente me dão pelo menos o valor K que eu dei lá na entrada. Então, se satisfizer essas duas coisas aqui, a resposta é sim. Então, eu consigo validar a resposta da pessoa. Ela consegue me convencer de que a resposta é realmente sim. Tá? Então, mochila pertence a NP. Mochila pertence a P? Não sei. Se alguém fizer um algoritmo para resolver o problema da mochila em tempo polinomial, ganha $1 milhão. Tá? E fama na área da computação, todo mundo vai conhecer o seu nome e você provavelmente vai ganhar um prêmio Turing e mais uma meia dúzia de outros prêmios. Tá? A gente não sabe se mochila pertence a P. A gente vai ver outros exemplos, tá? De problemas que a gente sabe que estão em NP e que não sabe se estão em P.
E a gente vai brincar um pouco com esses problemas, mas vou mencionar mais um deles aqui só para dar problemas de outras naturezas. Então, o problema da clique. Então, um problema da clique é o seguinte, você me dá um grafo e um inteiro, um natural K, e a pergunta é: existe clique de tamanho pelo menos K em G? Então, o que é uma clique? Bom, uma clique é o seguinte, eu pego um subconjunto dos vértices aqui, que eu vou chamar de C, e a gente diz que esse conjunto é uma clique se eu tiver todas as arestas possíveis entre todos esses caras. Tá? Então, por exemplo, nesse gráfico que eu estou construindo aqui, eu tenho uma clique de tamanho 10, ou seja, existe um subconjunto de 10 vértices, tal que todo mundo é vizinho de todo mundo? Não. Não, tem nem vértice suficiente para isso, né? Existe uma clique de tamanho 1? Sim. Sim, né? Qualquer vértice que eu pegar é uma clique válida. De tamanho 2, tem? Sim. De tamanho 3? Sim. Qual? Um triângulo aí, FDE. FDE. Então, se eu pegar, deixa eu achar eles aqui. Se eu pegar o F, o D e o E, isso aqui é uma clique de tamanho 3. Existe uma clique de tamanho 4? Parece que não, né? Então, reparem que já é mais difícil responder, né? Como é que a gente confere se tem uma clique de tamanho K? Né? Bom, tem um jeito besta que é, para cada conjunto de K vértices, testa se é uma clique ou não. Só que esse algoritmo não é eficiente, né? Porque para testar todos os subconjuntos de tamanho K, isso vai me dar uma coisa mais ou menos da ordem de n elevado a K. E aí o K não é uma constante, então a gente tem uma coisa no expoente que não é constante. Então isso não é um polinômio. Mas a gente consegue conferir uma resposta em tempo polinomial, né? Eu não sei, pode ser que exista, eu não sei um algoritmo para clique de tempo polinomial, que responda sim ou não em tempo polinomial. Mas eu sei conferir uma resposta em tempo polinomial. Como é que eu confiro a resposta em tempo polinomial? Exatamente o que a gente acabou de fazer aqui. Eu perguntei, tem uma clique de tamanho 3? Aí eu perguntei para o oráculo, vocês são meu oráculo. Vocês responderam, sim. Aí eu falei, qual? Aí vocês me deram aqui. Aí foi trivial conferir, né? Eu só vim aqui e falei, realmente tem aresta de F para D, de D para E, de E para F. Maravilha, estou convencido. Então, conferir a resposta para clique, molezinha. Achar uma clique, não sei. Pode ser que seja fácil, pode ser que seja difícil. Tudo bem? Legal. E daí, né? E aí agora a gente estava estudando e aí a gente viu o seguinte, ó. Eu tenho o meu NP aqui, eu sei que o P está aqui e eu tenho um monte de problema que eu começo a achar que está aqui. Porque é um monte de problema que eu sei conferir a resposta, mas eu não sei um algoritmo polinomial. Né? Por exemplo, clique, mochila, outros que a gente vai ver depois, por exemplo, SAT, caminho hamiltoniano. Então tem vários, ou ciclo hamiltoniano, tem vários problemas que eu acho que estão aqui. Vou colocar uma interrogação aqui porque eu não sei. Tá? Mas aí volta naquela brincadeira que a gente estava fazendo na semana passada, que é o seguinte. Eu não sei que eles estão em P porque eu não fui competente o suficiente para achar um algoritmo polinomial, ou eu não sei se eles estão em P porque, na verdade, realmente eles não estão e eu só não sei mostrar que eles não estão. Não sei.
tá? E aí, a gente vai voltar também à discussão que a gente teve na aula passada, que é o seguinte. Eu tenho esse monte de problemas, tá? As pessoas foram estudando vários problemas e para a maior parte dos problemas que as pessoas estavam estudando, elas viam que os problemas estavam em NP, tá? Então, esses dois problemas aqui são problemas em grafos, esse problema aqui é um problema de lógica que a gente vai discutir na próxima aula, ou talvez no finalzinho dessa ainda. Esse aqui é um problema de objetos que eu tenho que selecionar. Para vários desses problemas, todos eles a gente consegue mostrar que está em NP, tá? Mas para alguns a gente consegue resolver em tempo polinomial, né? A árvore geradora mínima a gente sabe resolver em tempo polinomial, caminho mínimo a gente sabe resolver em tempo polinomial, mas para esses a gente não conseguiu. Mas aí a gente vai ficando com essa dúvida. E aí, imagina o seguinte, imagina que eu consiga, de alguma forma, te dizer o seguinte, ó, esse probleminha aqui, pega o seu problema favorito aqui, sei lá, vamos pegar o SAT aqui, que por acaso vai ser o primeiro que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Eu não sei resolver em tempo polinomial, mas se eu souber resolver ele em tempo polinomial, eu também sei resolver caminho hamiltoniano, também sei resolver clique, também sei resolver mochila. E também sei resolver vários desses outros problemas que estão aqui dentro, que eu ainda não sei se estão em P. Então, de novo, o que está acontecendo? Eu estou olhando um monte de problemas, e aí eu sei que tem vários que eu consigo colocar em P, e tem vários que eu não sei o que está acontecendo. Mas vários mesmo, tá? Estamos falando aqui de milhares de problemas catalogados e conhecidos e estudados, tá? E aqui também tem milhares de algoritmos eficientes para milhares de problemas. Mas agora imagina que eu chego e te digo o seguinte, ó, tenho esse problema aqui, azulzinho, que se destaca de todos os outros, que se esse problema, se eu conseguir passar esse problema para o lado de cá, se esse problema estiver em P, então, na verdade, todos esses estão em P. Todos aqueles caras lá. Parece uma afirmação bem forte sobre esse cara daqui, né? E aí, se você acreditar para algum desses problemas que estão aqui na direita, se você acreditar que para algum deles não dá para fazer um algoritmo polinomial, então o que você vai pensar? Bom, então não deve dar para esse cara daqui também. Porque se desse para o azulzinho, daria para todos os outros. Tá? E aí a gente vai voltar naquela ideia que a gente mencionou rapidamente lá na aula passada sobre transformações. E a gente vai mostrar que existem uns caras especiais dentro de NP que a gente consegue transformar qualquer problema de NP nesses problemas especiais. Transformar em que sentido? No sentido que a gente também mencionou lá passada, que é, se eu resolvo aquele problema em tempo polinomial, eu consigo resolver qualquer problema de NP em tempo polinomial. Tá? Então, vamos falar sobre isso mais calmamente agora. Então, imagina que eu tenho aqui um problema. Professor. Diga. Só de curiosidade, o professor mencionou que tem, acho que parece que 20 anos, ou em torno disso, que resolveram a questão dos números primos. Quando isso aconteceu, uma classe de problemas também, outros problemas foram levados a reboque ou não? Não, porque o problema de decidir se um número é primo ou não, ele nunca se comportou muito bem nessas classes. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ver que, para a maior parte dos problemas, eles estão, de certa forma, em um dos dois extremos. Tá? No sentido de, ou ele é um desses caras que a gente acha que são os mais difíceis dentro de NP, ou eles estão em polinomiais. Ou eles são polinomiais. O problema de decidir se o número é primo, ele nunca, até aquele momento, ele nunca esteve em nenhum dos dois extremos. Então,
por a gente não saber que ele não estava na parte mais difícil, tinha muita gente que acreditava que ele estava na parte mais fácil, mas não tinha nenhuma prova de que ele estava nem de que ele não estava. Então ele realmente era uma coisa que estava no meio do caminho que precisava ser resolvida. Mas se for um outro problema, como por exemplo esse que eu mencionei, né, da mochila, da clique, do SAT, do caminho hamiltoniano, se um desses caras alguém conseguir fazer o algoritmo polinomial, aí é uma revolução assim que vai levar literalmente milhares de problemas junto. Né? O teste de primalidade tem umas peculiaridades muito específicas que não se transportam para muitos outros problemas, digamos assim, muito diferentes. Né? Óbvio que tem problemas que envolvem primalidade que foram junto, né? Porque usa a parte da primalidade como caixa preta. Então, uma vez que você sabe responder essa parte, essa era a parte mais difícil do problema. Mas problemas de outras naturezas, como, por exemplo, problemas em grafos, eu não sei de nenhum exemplo que tenha ido junto, não. Bom, então vamos pensar naquela coisa da transformação que a gente discutiu lá na aula passada. Então, imagina que a gente tem esse cenário aqui, transformação. Então, imagina que eu tenho alguma transformação que recebe uma entrada do problema π1, transforma numa entrada de π2, e aqui eu tenho uma saída. Tá? Então, uma estratégia para resolver um problema π1 é usar isso, tá? Essa ideia de transformação, as pessoas chamam muito de redução também, tá? Vocês vão encontrar na literatura esse nome. Então, imagina o seguinte, imagina que eu consiga fazer essa redução, essa transformação, mas agora eu vou colocar uma restrição a mais. Imagina que eu consiga fazer uma transformação de π1 para π2 em tempo polinomial. Tá? Então, ou seja, você me deu uma instância I1. Eu tenho uma transformação que o nome dela vai ser T, tá? Então, eu apliquei essa transformação nessa instância do primeiro problema e construí uma instância I2. Imagina que eu consigo fazer isso em tempo polinomial. Polinomial em quê? Polinomial do tamanho da entrada. Então, polinomial no tamanho de I1, no número de bits de I1. O que eu sei sobre o tamanho de I2? Eu consegui escrever na saída, eu fiz uma transformação que pegava uma instância de problema e gerava uma instância de outra. Eu consegui escrever na saída I2, em tempo polinomial em I1. Então, o que eu sei sobre o tamanho de I2? É igual ao tamanho de 1 elevado a alguma constante? Exatamente. Tem que ser, no máximo, polinomial no tamanho de I1. Tá? Então, para ser mais preciso, eu vou dar nome para essas constantes. Tá? Então, imagina que eu fiz isso em tempo, no máximo, isso aqui elevado a... Vou usar C para constante aqui. Então, o que eu sei? Então, eu sei que o I2, o tamanho do I2 é no máximo I1 elevado a C. Porque se o meu algoritmo deu esse número de passos para construir a transformação, na pior das hipóteses, a cada passo ele estava escrevendo alguma coisa na saída. Então, o número total de coisas que ele pode ter escrito na saída é proporcional ao número de passos que ele deu. Certo? Então, o máximo que ele pode escrever é o número de passos que ele deu. Não tem como eu dar 10 passos e escrever 20 coisas na saída, porque para escrever uma coisa na saída eu vou gastar um passo. Legal. Agora, imagina que existe algoritmo. Então, suponha que existe um algoritmo A2
para o problema π2. Tá? E vamos supor que esse algoritmo seja polinomial. Tá? Com tempo tamanho de 2 elevado a uma outra constante d. Tá? Então, eu estou assumindo que eu... Diga. Quando você fala o tamanho de 2, é o tamanho da entrada de 2, né? Isso. E 2 é a instância. Quando eu estou colocando essa barrinha, é para me referir ao tamanho da entrada. Ah, beleza. Tá? Então, se I2 for um grafo, por exemplo, essa barrinha está me dizendo quantos bits eu preciso para representar esse grafo na memória. Tá? Beleza. Então, I2 é a instância, cardinalidade de 2 é o número de bits que eu preciso para representar I2 na memória. Obrigado. Tinha que ter falado isso. Então, vamos supor que eu consegui esse algoritmo que resolve qualquer instância de π2 em tempo polinomial, polinômio de grau d. No máximo, tamanho da entrada elevado a d passos. Tá? Então, vamos voltar para o nosso desenho. Eu tenho alguma coisa que transforma π1 em π2, e eu tenho um algoritmo A2, na verdade, né, que eu chamei, que resolve o π2. E agora eu quero combinar tudo isso em um algoritmo para resolver π1. Então, agora, se a gente olhar para isso aqui como uma caixa preta, vocês concordam que isso daqui eu posso chamar de um algoritmo A1? Porque se eu olhar como caixa preta, se eu olhar só para o que está entrando e para o que está saindo, ora, está entrando uma entrada de π1 e está saindo a saída do π1. Então, esse processo inteiro, no fundo, resolveu o problema π1. Tudo bem? Vocês concordam com isso? Está considerando um problema de decisão, né? Que aí sim ou não precisa mapear a saída de P2 para P1, de P2 para P1. Exatamente. Se a saída de um é sim, a do outro é sim também. Se a saída de um é não, e a saída do outro é não também. Então, quanto tempo eu levo para fazer tudo isso? Bom, eu sei que eu consigo transformar I1. Essa linha aqui está me dizendo o seguinte, eu consigo transformar em uma instância do primeiro problema numa instância para o segundo problema em tempo que é polinomial na instância original. Eu sei que o tamanho da instância que eu construo é também limitado por esse mesmo polinômio. E agora, eu estou supondo que eu tenho um algoritmo que resolve o segundo problema em tempo polinomial no tamanho da segunda instância. Então, o tempo total vai ser o quê? Polinomial também. Vai ser polinomial também. E aí vamos fazer essa conta, então. Então, eu levo esse tempo para fazer essa transformação. E depois, eu levo o tamanho de 2 elevado a d para resolver o segundo problema. Só que eu sei que o tamanho de 2 é limitado por uma função do tamanho de 1. Então, isso daqui vai ser no máximo o quê? Bom, eu vou repetir o primeiro termo aqui, mas eu sei que o segundo termo, que é isso daqui, está limitado por isso. Então, eu vou escrever isso daqui. I1 elevado a c, só substituir o I2 por aquilo lá. Tá? Bom, mas isso daqui é basicamente o seguinte. Então eu vou escrever isso aqui como sendo I1 elevado a c mais I1 elevado a c vezes d. Mas tudo bem, isso aqui é um polinômio, c e d são constantes. Então isso aqui é um polinômio. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, se eu tenho uma transformação de tempo polinomial
que transforma uma instância de 1 e 2. Transforma como? A gente vai ser mais preciso nisso, mas basicamente eu quero que se a resposta do problema original era sim, a do novo problema seja sim também. Se a resposta do problema original era não, a do novo problema seja não também. Se eu tenho uma transformação fazendo isso, se eu tiver um algoritmo polinomial para o segundo, então eu consigo um algoritmo polinomial para o primeiro. Como? Só juntando essas duas coisas igual a gente fez aqui. Tá? Então, a nossa conclusão é o seguinte. Deixa eu escrever uma coisa antes da conclusão. Então, vou escrever mais precisamente o que é uma transformação, essa transformação que a gente quer. Uma transformação de um problema π1 para um problema π2, o que é? É um algoritmo, tá? Algoritmo. Ele vai receber como entrada uma instância de π1, eu vou dar um nome para a instância, tá? Uma instância I1 de π1, tá? E constrói em tempo polinomial no tamanho de I1, uma instância I2 de π2, tal que a resposta. Então, eu vou escrever o que é a resposta de um problema. Então, quando eu dou uma entrada para um problema, a resposta dele é sim ou não, porque o problema é de decisão. Tal que a resposta de π1, a resposta da instância I1 para π1 é sim, se e somente se a instância do problema π2 para a instância 2 é sim. Ou seja, as respostas são iguais. Então, essa aqui é a definição de uma transformação. Tá? E aí, a nossa conclusão aqui foi a seguinte. Às vezes a gente chama isso de transformação ou de redução. Às vezes o mais preciso é dizer que isso é uma transformação polinomial ou uma redução polinomial, tá? Mas às vezes a gente vai omitir o polinomial, porque toda redução que a gente falar vai ser polinomial, porque reduções não polinomiais não vão agregar nenhuma informação interessante para a gente, tá? Mas o que a gente concluiu é o seguinte: se existe redução polinomial de π1 para π2 e existe algoritmo polinomial para π2, então existe algoritmo polinomial para π1. Então, agora vamos pensar abstratamente. Eu tenho dois problemas, π1, π2,
sei que existe uma transformação. Então, vamos pensar nos cenários possíveis. Pode ser que exista um algoritmo polinomial para os dois? Sim ou não? Sim. Sim, tá? O P1 e P2 são dois problemas quaisquer, eu poderia pegar inclusive o mesmo problema. Eu tenho uma transformação que é ler a entrada e imprime ela na saída. É possível. Se o P1 for, sei lá, a arvejadora mínima, a gente sabe que tem um algoritmo polinomial para ele, o P2 pode ser a arvejadora mínima também, a gente sabe que tem um algoritmo polinomial para ele, maravilha. Dá para fazer exemplos mais complicados, vamos ficar com esse mais simples. Então, pode ser que esse aqui seja polinomial e esse aqui também seja polinomial. Né? Então, esse caso é possível. Tá? Pode ser que esse daqui seja polinomial e esse daqui não. E aqui eu estou realmente falando de não polinomial, tá? Não estou falando de NP, não. Esquece NP por enquanto. Sim. Sim. Por que que sim? Bom, eu tenho um problema que eu sei resolver, mas eu peguei uma instância dele e joguei num problema mais complicado. Tá? Por exemplo, imagina que eu quero transformar par, eu quero transformar no clique. Tá? E a minha transformação é a seguinte, você me dá um número n aqui. Aí a minha transformação, olha se n é par. Se n é par, ele vai construir um... Então, deixa eu definir minha transformação. Minha transformação. Se n é par, ele vai dar na saída esse grafo aqui e k igual a 2. Tira esse grafo aqui e k igual a 2. E se n é ímpar, ele vai me dar esse grafo aqui que não tem aresta e k igual a 2. Tá? Então, esse problema aqui está em P, a gente sabe resolver ele ter polinomial. Clique, eu não sei se está em P. Então, meu exemplo talvez seja ruim porque eu estou sugerindo que clique não é polinomial. Eu não sei se clique é polinomial, mas eu sei que clique é mais difícil que par, tá? Mas nada impede que eu tenha uma transformação de um problema fácil para um problema difícil. Tá? Por quê? Essa transformação aqui funciona. Se a resposta aqui é sim, se n é par, então a resposta aqui vai ser sim. Existe uma clique de tamanho 2 nesse grafo. Se a resposta aqui é não, ou seja, n não é par, a resposta aqui vai ser não, porque o gráfico que eu construí não tem uma clique de tamanho 2. Tá? Então, pode ser que P2 seja mais difícil que P1. E ainda assim existe uma transformação. Não tem problema nenhum. Pode ser o contrário? Pode ser que não existe um algoritmo polinomial e aqui seja polinomial? Não. Se assumindo que não é polinomial, P1? A minha pergunta é, se eu tenho dois problemas, P1 e P2, eu não sei nada sobre eles, exceto que existe uma transformação de P1 para P2. A minha pergunta é um cenário possível que P1 não admita um algoritmo polinomial e P2 admita um algoritmo polinomial? Não. Esse cenário não é possível, né? Por causa dessa frase que está escrita aqui, ó. Se existe uma redução polinomial de P1 para P2 e existe um algoritmo polinomial para P2, então existe um algoritmo polinomial para P1. Então, se o P2 é polinomial, aqui tem que ser polinomial também. Então, esse cenário não é possível.
Tá? Então, o que a gente está fazendo é, eu estou pegando dois problemas, só estou assumindo que existe uma transformação polinomial do primeiro para o segundo, e estou vendo quais são os cenários possíveis. Tá? E, bom, será que existe, pode ser esse cenário aqui? Eu vou usar o mesmo exemplo bobo lá do primeiro caso. Pode ser o mesmo problema, né? Eu estou fazendo a redução, a transformação dele nele mesmo. A transformação só lê a entrada e imprime na saída. Tá? Então, esse cenário também é possível. Então, repara, quais são os cenários possíveis? Ou os dois são polinomiais, ou olhando para o primeiro e para o último, né, que são os mais bobos, pode ser que os dois tenham a mesma dificuldade, tá? Ou pode ser que o segundo seja mais difícil que o primeiro, porque pode ser que o segundo não admite um algoritmo polinomial e o primeiro admite. Pode ser. A única coisa que eu estou falando é, peguei dois problemas, mostrei que existe uma transformação de um para outro, eu quero saber o que eu concluo disso. Pode ser que os dois tenham a mesma dificuldade, que é aqui o primeiro e o último caso. Pode ser que os dois sejam polinomiais, pode ser que nenhum dos dois seja polinomial. Mas também pode ser isso daqui. Pode ser que o segundo seja mais difícil que o primeiro. Mas não pode ser o caso em que o primeiro... Esse caso aqui não pode acontecer em que o primeiro é mais difícil que o segundo. Tá? Então, nossa conclusão é essa. Nossa conclusão da aula, para encerrar nossa aula de hoje, é essa. Se existe transformação polinomial, não sei mais escrever, gente, polinomial de π1 para π2, então, a nossa conclusão aqui, que eu vou escrever de maneira bem informal, é π2 não pode ser, aqui, ó, isso aqui não pode acontecer. π2 não pode ser mais fácil que π1. Não quer dizer que ele é mais difícil, mas ele não pode ser mais fácil. Tá? Então, eu vou colocar isso aqui entre aspas, porque a noção de fácil e difícil é nesse sentido aqui, tá? Ou, equivalentemente, a gente pode dizer que π2 não pode ser mais fácil que π1. Ou seja, π1... Tá certo isso? Isso. Ou seja, π2 é, pelo menos, tão difícil quanto π1. Tá? Então, essa é a nossa conclusão que a gente chega quando a gente encontra uma redução. E o que a gente vai fazer na próxima aula é usar essa redução para dar essa ideia de pelo menos tão difícil. E nas duas aulas da semana que vem, a gente basicamente vai ver várias reduções, várias transformações polinomiais para tentar convencer vocês de que vários problemas são difíceis. Tá? Só uma coisinha de notação para quando vocês forem estudarem. Às vezes as pessoas denotam a redução dessa maneira. Uma bolinha com, parece um O e um C. É um símbolozinho assim. Tá? Para dizer que existe uma redução polinomial de π1 para π2. Ou outra anotação que eu, às vezes, gosto, porque ela dá um pouco mais de intuição para mim, é o seguinte. Às vezes as pessoas colocam assim, como se fosse um menor ou igual com um pezinho de índice, para dizer que é uma redução polinomial, tá? Então, você está dizendo que, do ponto de vista de polinomialidade, o π2 é mais difícil ou igualmente difícil
que o P1. Ele não pode ser mais fácil, tá? Que é basicamente o que a gente disse aqui em cima. Tudo bem? Então, em 30 segundos eu vou dizer o que é o resto do curso. O resto do curso é o seguinte. A gente vai mostrar que existem problemas que a gente consegue fazer o seguinte. A gente consegue fazer redução de todos os problemas de NP para ele. Todos. Ou seja, esse problema daqui é pelo menos tão difícil quanto todos os problemas de NP. A gente pode escolher P1 como qualquer problema daqui. E aí a gente vai concluir que esse P2 especial aqui, ele é pelo menos tão difícil quanto todos os problemas de NP. Ou seja, se esse cara tiver algoritmo polinomial, NP inteiro tem algoritmo polinomial. E aí depois o que a gente vai fazer é o seguinte. Bom, agora eu vou transformar esse cara em outro. No P3. E o que eu vou concluir com isso? Bom, se eu consigo transformar esse nesse e esse nesse, então é a mesma coisa que transformar esse cara nesse daqui. Então esse daqui também é pelo menos tão difícil quanto todos os problemas de NP. E a gente vai fazer isso para vários problemas. Então o resto do curso é basicamente isso daqui. Eu vou mostrar um problema especial aqui para vocês, que a gente não vai dar a prova, mas eu vou apresentar qual que é. A gente vai falar sobre essas transitividades aqui. E depois argumentar que vários problemas aqui são muito difíceis. Por que eles são muito difíceis? Porque se algum deles for resolvido, todos os problemas de NP são resolvidos também em tempo polinomial. E isso é o resto do curso, basicamente, a menos de uma aula síncrona que eu vou dar para vocês assistirem depois. Beleza? Beleza. Muito bem, desculpa aí atropelar o tempo mais uma vez, mas estou tentando condensar o máximo possível de coisa que dá numa aula para a gente aproveitar o tempo.